Olá, meus irmãos, estou fazendo mais esse vídeo aqui e eu hoje trago um assunto sobre o sexo, como eu já falei outra vez. Sexo lá do jardim, o primeiro pecado da terra. Esse primeiro pecado é também o primeiro pecado da carne, porque o sexo, ele é venenoso, ele tem poder. Em Romanos 3, verso 23, diz: porque todos pecaram. Preste atenção, meus irmãos. Todos os que nasceram desde Adão até agora e os que hão de nascer, todos pecaram. Menos o Messias. E porque todos estão destituídos da glória do Pai. Eles estão destituídos da glória do Pai porque foram demitidos, para vir trabalhar aqui neste mundo ímpio, para se aperfeiçoar. Eles foram demitidos e não poderão voltar sozinhos, só poderão voltar com o Messias. O Messias veio e comprou eles, que estavam no poder de Satanás, e para levar para casa novamente. Então, meus irmãos, eles estão destituídos da glória do Pai por causa do pecado, por causa dessa grande consequência que aconteceu, que eles fizeram do pecado. O primeiro pecado de todos os tempos, pecado de Adão e Eva, todos pecaram, todos, sem exceção, e estão sujeitos a julgamento. Então, meus irmãos, o sexo é o pecado maior que existe em cima da terra, que veio do poder ou do desejo da carne. Então, ele, de modo sadio, é o que o nosso Pai permitiu. Ele, para as pessoas se multiplicar na terra. Fortificai e multiplicai e enchei a terra. Foi isso que ele disse. Mas o sexo sadio entre o homem e a mulher, eles dois, o casal, e os caídos usam o sexo como arma altamente perigosa. Para vocês notarem que esta é a verdade. Desde o princípio que eles usam o sexo como arma, para vocês poderem compreender e ter cuidado com o sexo. E isso eu não estou dizendo para vocês deixarem de fazer sexo. Eu não sou contra. Mas tem que ter cuidado. Muitos até hoje têm acontecido muitos problemas sérios por causa do sexo. Mas também tivemos muitas coisas boas por causa do sexo. Mas não é porque vocês gostam de fazer sexo que tem que deixar de fazer. Outros que são contra, não importa. Mas que nós já estamos falando aqui, não é para vocês deixar de fazer sexo. Não é porque eu também seja contra o sexo. Eu não sou contra o sexo. Eu sou contra as armas que eles usam o sexo como arma para atingir o nosso Pai. Então, fizeram com a Eva e fazem com muitas outras Evas, criancinha, que são as crianças maiores, os mais atingidos. E o sexo, a sua característica já é má, é imunda. Mas as crianças são os primeiros a ser atingidos pelo sexo. Então, não era para isso acontecer. Mas o Pai permitiu, mas não para fazer mal. Não para fazer mal. O nosso Pai já sabia que isso ia acontecer, porque ninguém engana o Pai. E foi permitido para acontecer o sexo com o homem e a mulher. E através do sexo que entrou
o primeiro pecado na Terra entrou pelo sexo. E aqui, meus irmãos, quero dizer para vocês que eu sei que vocês gostam de fazer sexo, todas as pessoas da Terra, e ter cuidado, porque a serpente e os seus anjos usam o sexo como arma contra as criancinhas, para mostrar ao nosso Pai, para se vingar, para mostrar o poder que eles têm. Não esqueça disso. Mas nós temos que nos controlar, meus irmãos. O sexo tem poder. Ele tem o poder de destruir famílias. A falta do sexo também destrói famílias. E ele domina as pessoas. Ele enfeitiça as suas vítimas como uma serpente. Ele domina também o próprio dono do sexo, que está fazendo sexo. Ele, no momento que ele está fazendo sexo, ele não se dá conta de si, ele fica fora de si, ele não se controla. Deu para vocês entender? Ele fica um gênio de espírito maligno na hora, e ele se apodera dele, do próprio masculino ou feminino que está fazendo sexo, e ele não se controla. E ele poderá causar grandes danos. Esse sexo também, ele se transporta através do olhar, através da mente, através de outra pessoa, usa outra pessoa. Então a pessoa é enfeitiçada para poder ser levado para o sexo. É uma serpente. É como uma serpente que hipnotiza as suas vítimas e que leva para a troca, para o sexo. Então, muitas vezes, meus irmãos, proposital. Isso é importante que vocês entendam, que eu não estou aqui para mentir, mas é uma luta, o sexo. Quando a pessoa quer se afastar um pouco do sexo para se chegar ao nosso Pai, isso é necessário. Então, para que você possa começar a controlar o sexo, porque o sexo é uma porta aberta para os piores demônios. Assim, meus irmãos, a palavra sexo, ela faz parte do mistério da prostituta, que tem na testa da prostituta escrito mistério. Pois é, significa mistério, significa do mesmo jeito assim do sexo. É uma palavra inexplicável. Inexplicável, que você não sabe, não pode explicar direito. Que você não consegue explicar direito, nem dominar. Dá para você entender? Então, é muito emocional. É doentio, é babilônico, é, é blasfêmico, é imundo. Então, o sexo vem mais influenciado pelos demônios, que o Pai permitiu, mas depois que aconteceu, para que o homem viesse na Terra. Preste atenção, ele não é uma coisa totalmente sadia, que se fosse, o Messias tinha nascido através de sexo. Então, meus irmãos, preste bem atenção que eu não estou mentindo. Tanto que o Pai disse, Adão, a terra é maldita por tua causa. Então, aqui é um lugar ímpio, é um lugar imperfeito, é de pecado. Mas o sexo leva o homem a ser mau, a ser julgado, leva o homem a sofrimento, leva o homem a passar determinados problemas por causa do seu próprio ato, dos seus atos sexuais. Depois do ato sexual, passa 9 meses, ou 7 ou 8, aí vem os seus filhos. E esses frutos do seu sexo faz com que você sinta dores, e depois daí você começa a ser julgado pelos seus filhos. E usar seu sexo, porque o sexo é do desejo da carne, é do desejo da carne, e esse desejo não vai te largar. Então, se aconteceu lá no jardim, só vai sair quando o Pai voltar. O sexo, meus irmãos, ele
Ele traz consequências graves, ele traz, ao mesmo tempo, boas, mas tudo aqui na Terra é o bem e o mal, é o bem e o mal, só sempre duas coisas. Depois que você faz o sexo, desde a primeira vez, você se sente culpado de alguma coisa. Não sabe explicar por quê. Tem muitas consequências, meus irmãos, o sexo. Isso você sabe disso. Então, as crianças são os primeiros a ser atingidos. Coisas que eles não sabem nem o que é sexo, mas são coisas que da natureza, que poderia ser da natureza, mas quem atinge as crianças são os caídos. Então, meus irmãos, o sexo traz dores, fornicação, adultério, ódio, rancor, homicídio, lascívia, e traz essas coisas pelo pensamento, e traz muitas consequências. É muito fácil o homem ser levado pelo sexo para fazer do sexo arma para suas vítimas. Existe sexo que é usado para comércio, e outros são vendidos para fazer sexo. Outros se vendem a si mesmo, e outros se vendem para a sua própria sobrevivência. Enquanto isso, o sexo domina todas as pessoas. O sexo, existe sexo oposto, sexo animal, sexo de todos os jeitos. Por isso, o sexo é inexplicável. Uns são escravos do sexo, outros são obrigados a fazer sexo, outros são vendidos, raptados para fazer sexo, e outras pessoas são dominadas, outras são ameaçadas por causa do sexo, outras se matam por causa do sexo, e alguns são fracos, e os caídos se aproveitam da fraqueza deles para se alimentar da sua energia vital, principalmente das criancinhas, que eles fazem atos sexuais, abusam das crianças ainda bebês, e fazendo sexo. E por isso, vigie o seu Adão e a sua Eva enquanto é tempo, pois nunca você sabe onde está o seu agressor. Eles se alimentam das pessoas mais fracas para se alimentar da sua energia vital. Cuide bem, vigie bem a sua Eva e o seu Adão, pois os homens maus estão aí e você não sabe onde eles estão. Pode estar na sua casa, no seu vizinho ou na escola. E é por isso que falamos sempre: cuide, vigie a sua Eva e o seu Adão, pois o sexo é inexplicável, ele é doentio, ele é injusto, e o sexo faz muitas vítimas.